Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Romanos, capítulo 5, verso 1 ao verso 11. A justificação pela fé e a paz com Deus. E o texto diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Mesmo assentado, feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque nós pudemos falar contigo através dos hinos, através das orações. E agora nós queremos que o Senhor fale conosco, ó Pai, através da operosidade da tua palavra. Que o teu Espírito, ó Deus, invada o nosso coração. Que o teu Espírito, ó Pai, faça cativo a nossa mente. Que o Senhor, ó Pai, não leve em conta as nossas debilidades e fraquezas, mas que o teu Espírito nos ilumine, para nossa alma ser alimentada, para nossa alma, Senhor, ser corrigida se necessário, para que a tua igreja, ó Deus, entenda o teu querer orientado, ó Pai, na tua palavra. Fala no nosso coração, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. Nós pedimos a tua orientação, iluminação, compreensão, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero trazer para a igreja um sermão doutrinário. E eu quero falar um pouco, acho oportuno, mediante a celebração da ceia, nós falarmos desta que é a doutrina mor do cristianismo, a justificação pela fé. O fato é que quando falamos na doutrina da justificação pela fé, nós temos dois extremos: ou uma falta de conhecimento total de um lado, falta de informação, falta de entendimento bíblico, ou excessos, exageros, que geram heresia, que geram coisas que não nos alinham com a vontade de Deus. O que essa doutrina tem a falar no nosso coração? E não há dúvida que esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Aliás, todas as cartas do Novo Testamento e os evangelhos são importantes, mas a carta de Paulo aos Romanos tem uma profundidade extraordinária no que diz respeito à justificação, salvação, obra que nos resgatou das trevas. E esse é um capítulo extraordinário. E a justificação mediante a fé, então, amada igreja, não é uma doutrina secundária, mas é algo que está na base da fé cristã. Sem a justificação pela fé não existe cristianismo. Sem a justificação pela fé, nós não podemos adorar a Deus. Sem a justificação pela fé, não podemos dizer que temos certeza da nossa salvação. Sem a justificação mediante a fé, por intermédio que Cristo fez na cruz, nós ainda estaríamos condenados, réu de condenação, réu do fogo do inferno. Agostinho de Hipona, ele vai dizer algo muito extraordinário quando ele fala da justificação. Ele diz que a justificação do ímpio é uma obra maior que a criação dos céus e da terra, porque os céus e a terra vão passar, mas a salvação e a justificação pela cruz de Cristo vai permanecer eternamente. Nós vamos concordar com Martinho Lutero, o grande reformador,
Quando falando da justificação, diz o seguinte: sem essa doutrina a igreja não permanece de pé, mas por intermédio da justificação pela fé a igreja está de pé, permanece, caminha. E o assunto central da carta de Paulo aos Romanos é esse. O grande tema da carta é a justificação pela fé. E para a gente entender esse texto, para a nossa alma saborear esse texto, a gente entender onde esse texto está colocado na disposição da carta. Então vamos falar um pouquinho sobre o que Paulo estava falando até aqui. Vejam, do capítulo 1, verso 18, ao capítulo 3, verso 20, Paulo vai defender a tese que nós precisamos desesperadamente sermos justificados pela fé. Porque se eu e você formos julgados por obras, nós estamos irremediavelmente condenados. Nós precisamos ser justificados mediante a fé por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, porque o resultado é o mesmo: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. De tal forma, irmão, que eu não posso me justificar. Você não pode se justificar diante de Deus. Por mais que o ser humano se esforce, tente alcançar mérito diante de Deus, se desculpar diante de Deus, se desculpar diante do tribunal de Deus, fugir do julgamento de Deus, por mérito não podemos. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E Paulo vai trabalhar isso de forma muito clara, muito incisiva. Do capítulo 1 ao capítulo 3, verso 20. Nós precisamos, carecemos desesperadamente, sermos justificados por Deus. Por isso, olha que coisa linda, enquanto o judaísmo vai tentar atrelar a salvação, a observância de ritos, de lei, Paulo vai falar assim na carta de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas a carta segue. E aí no capítulo 3, verso 20, ao capítulo 4, verso 25, já chegando no texto que a gente leu, Paulo vai falar como essa justificação acontece. Primeiro, a necessidade. Segundo, como ela acontece. E aí Paulo, no capítulo 3, ao capítulo 4, verso 25, vai falar que não é pelas obras, não é pelo que eu faço. Não tem ajuda do Deus, não tem ajuda do homem na justificação. Não é nada que eu faça, não é nada que Deus precisa que nós façamos, mas é pela graça. É favor que a gente recebe de Deus, é misericórdia que a gente recebe de Deus, é bênção que a gente recebe de Deus, é iniciativa divina de vir ao nosso encontro. É Deus que escolheu se encarnar, descer do seu trono, vir a este mundo, se humilhar, assumir forma de servo, se entregar na cruz para nos salvar, para nos remir, para pagar o nosso passado, para pagar na cruz a dívida, o saldo negativo do nosso pecado. É a iniciativa de Deus, por isso é graça. Não foi por merecimento, foi pelos méritos de Cristo, é obra de Cristo. Não é por aquilo que eu faço para Deus, mas é aquilo que Deus faz por mim, na cruz do Calvário. E aí Paulo vai, então, finalmente chegar no capítulo 5. E aí agora ele vai tratar dos frutos dessa justificação. O que acontece na sua vida, o que acontece na minha vida quando nós estamos justificados em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus testemunha no nosso coração que nós fomos justificados pelo sangue que verteu na cruz. Frutos, o que acontece, como isso se desenrola na sua vida de forma prática. Mas antes de nós falarmos do fruto da justificação, ainda a título de introdução, eu quero falar duas coisas que têm a ver com a justificação, e muitas pessoas se confundem nisso. Primeiro, qual é a natureza da justificação? Precisam pensar nisso. Justificação é um processo, é um ato único e irrepetível. Aprenda isso, coloque no seu coração. A justificação não é algo que acontece hoje, acontece amanhã, vai acontecer depois de amanhã. Deus fez um pouco hoje, fará um pouco amanhã. Não. A justificação é aquilo que a teologia sistemática chama de graça objetiva. Acontece na hora, no encontro com Cristo, você está justificado, está remido dos seus pecados, de todos os seus pecados, de forma definitiva, plena, absoluta. A justificação é algo único e irrepetível, acontece uma vez só. E você está, meu irmão, então livre de toda a condenação diante de Deus. Justificação não tem a ver com aquilo que Deus faz em nós, mas com aquilo que Deus faz por nós. Há uma grande diferença nisso. O que Deus faz em nós e o que Deus faz
por nós. O exemplo que Deus faz em nós, santificação. Deus nos santifica todos os dias, um pouco mais, cada vez mais. A ponto de a palavra de Deus dizer que a caminhada da fé é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Santificação é algo que Deus faz em nós pelo mover do Espírito. O Espírito Santo toca o nosso coração, trabalha a nossa mente, trabalha o nosso caráter, para nos moldar a imagem e semelhança de Cristo. Isso é o que Deus faz em nós, graça subjetiva. A justificação é graça subjetiva. Deus faz por nós, na cruz do Calvário. O injusto se torna justo. Olha que coisa gloriosa. Glória a Deus. E como isso acontece? Olha, de forma muito simples. Deus pega, meu irmão, a minha culpa, o meu pecado e coloca na conta de Cristo. E pega a justiça de Cristo e coloca na sua conta. Olha que coisa gloriosa. Como que Deus nos justifica? Deus pega, meus amados irmãos, aquilo que seria a nossa pena, a nossa culpa, a nossa condenação, e faz recair sobre Cristo. E pega a justiça de Cristo, que aplaca toda a ira de Deus, e deposita na sua conta. Você está justificado. De tal forma que diante do tribunal de Deus nada te condena. Você está quite com a lei de Deus, quite com a justiça de Deus. A ponto do capítulo 8, verso 1 dizer assim, que se você está em Cristo, nenhuma condenação vai pesar contra você. Você é livre, livre, liberto do pecado, dos grilhões do pecado, livre para viver para Deus. Nós julgaríamos, eu não tenho dúvida, em justiça, o justo justificar o injusto. A nossa matemática é sempre assim: o injusto tem que pagar. Seria algo extremamente injusto alguém injusto ser tido por justo. Veja bem, mas graças a Deus, que Deus, meus amados irmãos, na cruz nos tornou justos através da justiça de Cristo Jesus. O que é, qual a natureza da justificação? É a obra de Cristo na cruz do Calvário. A segunda coisa, a causa meritória da justificação. A causa meritória da justificação é a morte de Cristo em nosso favor. Nós não somos justificados por nós mesmos, nós somos substituídos por alguém. Cristo foi o nosso substituto legal. Cristo, meu amado, assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Cristo morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida, vida plena, vida abundante. Se cumpre o que diz Isaías quando ele fala: olha, é aquele que foi levado como ovelha muda ao matador, sobre ele foi transpassado, ferido, moído, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Isaías 53. Meus amados irmãos, e como acontece então? Interessante no texto diz: justificados mediante a fé. Repara o seguinte: fé por fé não justifica ninguém. E aqui uma falácia, um engano a qual muitos recorrem. Eu tenho fé, então estou justificado diante de Deus. Só que não. Você se apropria do que Cristo fez pela fé, mas a sua fé não te justifica. A minha fé não me justifica. Nós somos justificados por Cristo. A minha fé não apaga os meus pecados. O que apaga os meus pecados é o sangue de Jesus. A minha fé, fé por fé, não me torna de novo filho de Deus, não me torna digno da presença de Deus. A minha fé não me torna herdeiro da salvação. O que Cristo fez me torna filho de Deus. O sacrifício de Cristo me torna herdeiro da salvação. Fé por fé não nos leva à presença de Deus. E digo isso porque nós vivemos no mundo onde todo mundo tem fé. Como diz a música, só não se sabe fé em quê? Todo mundo tem fé. Fé é uma fé positivista, né? Tem a fé no dia, fé na vida, fé na boa sorte, fé na maré que vai melhorar, fé em você mesmo, fé como algo místico, né? Eu tenho um contato com o místico, com o sobrenatural, e eu tenho fé, estou perto de Deus. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Fé por fé não justifica. Mediante a fé nós nos apropriamos, é imputado a nós, concedido a nós, creditado a nós, a nossa conta, aquilo que Cristo fez. Fé por fé não salva ninguém. Fé por fé não salva ninguém. E aliás, o cara vai para o inferno com fé e com tudo. Porque o que justifica é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Você e eu não somos justificados por causa da nossa fé. Nós somos salvos por causa da morte de Cristo na cruz. Ali Deus nos justifica. Ali Deus reconcilia. Ali Deus nos chama e nos perdoa
que nos abraça, que nos aceita, tal qual a imagem do Pai quando recebe o Filho pródigo, é pela cruz que Cristo nos recebe de novo e nos coloca nos braços do Pai. E nós somos beijados por Deus e aceitos por Deus. E Deus celebra a nossa salvação. Deus se alegra com o arrependimento, com o coração quebrantado. E pela fé nós nos apropriamos disso. Muito bem, dito isso, vamos aos frutos da justificação. Eu quero falar rapidamente 3 deles. O primeiro fruto da justificação é a paz com Deus. Olha na sua Bíblia, verso 1. Se você abriu, fechou a sua Bíblia, abre de novo. Se a sua Bíblia está aberta, deixa aberta que a gente vai recorrer ao texto. Primeiro fruto da justificação, paz com Deus. Vamos ler juntos o verso 1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro fruto, primeira consequência prática na sua vida, você tem paz com Deus. E aqui a gente vai trabalhar um negócio importante. Há uma grande diferença gigantesca entre paz de Deus, diferença entre paz de Deus e paz com Deus. Em Filipenses capítulo 4, verso 7, Paulo fala da paz de Deus. E ele vai dizer assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, irmão, é um sentimento, é algo que você sente, de tal forma que o seu tanque hoje pode estar vazio, amanhã o seu tanque pode estar cheio, de tal forma que hoje você pode estar quietado, sossegado, com paz de Deus no seu coração, com tranquilidade da paz de Deus no seu coração, mas de repente, amanhã ou depois de amanhã, as tribulações da vida podem bater na sua porta, você se encontrar com o coração angustiado, preocupado, sobrecarregado, sozinho, aflito, precisando desesperadamente ser preenchido pela paz de Deus, porque sentimento é assim, ele vai variando. Hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. Hoje está no meu coração, daqui a pouco não está mais. Daqui a pouco eu tenho, daqui a pouco eu não tenho mais. E isso vai oscilando. E os sentimentos vão oscilando conforme as situações vão acontecendo. Geralmente quando eu estou tudo tranquilo na minha vida, eu estou em paz, estou próximo de Deus, eu acho que tenho a paz de Deus. De repente quando as coisas viram de pernas para o ar, eu me encontro angustiado. E aí a minha voz faz eco com a voz de Davi, porque está batido dentro de mim, a minha alma. A paz de Deus vai embora. Parece que sai pela janela, foge, desaparece, a gente procura e não acha. Ao contrário, paz com Deus é um status. Nós estávamos condenados, mas justificados em Cristo Jesus, somos libertos, estamos aceitos diante de Deus. Paz com Deus. Você vê que antes a sua vida era condenável diante de Deus, e agora depois de Cristo nós somos filhos de Deus, aceitos por Deus. Acabou a separação. O que nos separava de Deus caiu por terra, acabou a inimizade, nós somos reconciliados com Deus, nós somos aceitos por Deus. É interessante a gente lembrar que no Antigo Testamento os gentios ficavam limitados ao pátio dos gentios, e o sacerdote não podia passar do véu que estava no Santo dos Santos, a não ser uma vez por ano. Quando Cristo morre na cruz, o véu se rasga de cima a baixo, e eu e você ganhamos livre acesso à presença do Pai. Por isso temos paz com Deus. E a paz com Deus não vai embora quando os problemas chegam. A paz com Deus não acaba quando o dinheiro do mês acaba. A paz com Deus não se extingue quando o diagnóstico do exame não é positivo. A paz com Deus ainda permanece, porque ela é obra da cruz, é sobrenatural de Deus na minha vida, mesmo quando as coisas não acontecem como eu quero. Paz com Deus, Cristo propiciou essa paz, Ele é a fonte dessa paz eterna. Estou pacificado com Deus. Segundo fruto da justificação, acesso à graça. Verso 2, olha na sua Bíblia. Vamos ler o verso 2? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Segundo fruto
da justificação, acesso à graça. O primeiro fruto tem a ver com o passado, paz com Deus. O segundo fruto é acesso à graça, isso tem a ver com o presente. E aqui, para a gente entender o texto, a gente precisa olhar essa palavra acesso. Essa palavra aqui no texto, acesso, é uma palavra rica de significados. E na língua grega ela tinha 3 significados importantes. O primeiro, o significado de alguém que entra na presença do rei, alguém que ganha acesso ao palácio, alguém que ganha acesso à Câmara Real, alguém que ganha acesso para comparecer diante da realeza, do Rei Todo-Poderoso. Quando a Bíblia diz que você é justificado com Deus, a Bíblia está dizendo que você, por intermédio de Cristo, tem acesso ao trono de Deus. Por intermédio do que Cristo fez na cruz, você pode se chegar diante do trono de Deus, você pode falar com Deus, você pode viver para Deus, você pode estar no altar de Deus, você pode consagrar-se a Deus, você é aceito na presença do Rei dos Reis, você é aceito na presença do Senhor dos Senhores, porque você tem paz com Deus, acesso a Deus. E esse acesso a Deus que Cristo nos dá, nos justificando, não importa a aparência, não importa a condição social, não importa grau de instrução, não tem a ver com os cargos que ocupamos ou não, não tem a ver aonde nos encontramos na vida ou não, mas tem a ver com o que Cristo fez. Cristo te deu paz. E quando o sangue dele te remiu, você ganhou acesso ao trono de Deus. Você pode estar na presença de Deus. Nós fomos levados à presença de Deus. Nós temos acesso à presença do Rei, não pelos atributos que nós possuímos, não pelo que você faz, não pelo que você é, mas por aquilo que Deus é e faz por você. Por isso Hebreus 10, 19 e 20 vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo sacrifício da sua carne. Jesus abriu o caminho para você. E você que estava longe, agora tem acesso, pode adentrar, estar diante de Deus. Mas essa palavra acesso tem um outro significado. Essa palavra acesso também tinha a ideia de entrar no templo para adorar. E o que isso significa? Deus é Espírito e importa dos seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não importa se você está na rua, na igreja, no hospital, no seu escritório, no metrô indo para o trabalho, como filho de Deus você tem acesso irrestrito, como adorador, você tem acesso à presença do Pai, aonde estiver, como estiver, quando estiver, você pode orar, falar com Deus, louvar a Deus, estar perto de Deus, ser habitado por Deus, o acesso é irrestrito. E essa palavra acesso tem um terceiro significado. Acesso era uma palavra usada quando alguém falava da aproximação da embarcação no porto. O barco tinha acesso ao porto seguro, podia atracar no porto, e atracando no porto estava segura. Irmãos, na vida nós temos tempestades, tribulações, mas temos acesso ao porto seguro, que é Cristo Jesus. Temos acesso à segurança da presença de Jesus. Temos acesso à paz de Jesus. Temos acesso à bênção de Jesus, às bênçãos de Deus por intermédio de Jesus. Se paz é um fato único que produz mudança de status, acesso à graça é uma coisa contínua, pode acontecer para toda a vida. Você pode acessar a graça de Deus, você pode estar na presença de Deus, como contamos agora. Você pode se encontrar todos os dias, se consagrar todos os dias, porque você foi justificado, e agora o véu se rasgou, e você pode estar diante de Deus, e eu posso estar diante de Deus. E para a gente concluir, terceiro fruto da justificação, alegria e exultação na glória vindoura. Parte 2. Parte B do verso 2, olha o que diz o texto. A esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que Paulo está falando? Veja, você tem paz com Deus, isso tem a ver com o passado. Acesso à graça tem a ver com o presente. Exultação em relação à glória vindoura, em relação ao futuro. Em outras palavras, Paulo está dizendo que aquele que está justificado não precisa ter medo do futuro. Que aquele que está justificado em Deus, tem paz com Deus, tem acesso a Deus pela cruz de Jesus, não precisa temer o amanhã. Em outras palavras, não teme mais a morte. O cristão, meus irmãos, não é mais vítima da morte. A morte para o cristão
foi derrotada. A morte, a vitória do cristão sobre a morte foi bradada por Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 diz que Cristo tirou o aguilhão da morte. A morte não pode te aniquilar, a morte não pode te afastar de Deus. A nossa vitória sobre a morte é fato consumado, é uma questão de tempo. Por isso o cristão, quando tem paz com Deus, não se apega a essa vida, porque ele sabe que a vida aqui não é o melhor está por vir. Por isso nós cristãos, quando entendemos, somos justificados por Deus, temos paz com Deus, acesso a Deus. Nós ouvimos a nossa voz, a voz de Paulo, quando ele diz: olha, para mim o viver é Cristo, por isso o morrer é lucro. Abra um parênteses, a gente diz tanto isso, mas eu não vejo ninguém dizendo eu quero ir logo para o lucro. É ao contrário. Já percebeu que a gente tem uma enfermidade, a gente se desespera. Há uma coisa que deixa muito pensativo quando a gente está num velório, num culto fúnebre, num ofício fúnebre de um cristão, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, e algo que me inquieta é ouvir alguém dizer assim: coitadinho. Coitadinho não. Coitadinho de quem está aqui ainda. Coitadinho de quem está sem Cristo. Coitadinho de quem não conhece o que Cristo faz. Coitadinho de quem ainda não foi tocado pela graça, entendeu a justificação e pela fé recebeu a justificação que Cristo oferece na cruz. Porque quem está em Cristo tem vida eterna garantida. O cristão tomba aqui para acordar na eternidade. O cristão deixa essa vida para se unir ao seu Senhor em glória e gozo eterno, que é muito melhor. Jesus triunfou sobre a morte. Não precisamos temer, não tememos o amanhã. Por isso a gente canta, e canta com esperança. Esses dias Josias estava cantando aqui no culto de terça-feira, aquela canção antiga que diz assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Lembra dessa música? Ela fala assim: porque ele vive, temor não há, mas eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E a segunda estrofe diz assim: quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. E aí repete o refrão: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Paulo falava disso não com dúvidas, não como especulações, mas com certeza. Por isso, as portas da morte, ele fala assim: olha, eu sempre tenho crido, eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Justificação. Você é justificado. A morte não tem a palavra final sobre a sua vida. Vivendo ou morrendo, você é do Senhor. Vivendo ou morrendo, a sua vida está guardada em Deus. Vivendo ou morrendo, a sua vida é para a glória de Deus. John Bunyan, autor do livro O Peregrino, diz algo muito interessante. Ele fala assim: a morte não é o fim da vida, antes é simplesmente a passagem de uma prisão para um palácio. Que coisa gloriosa! Se nós estamos justificados em Cristo Jesus, que a certeza do seu coração, que a certeza de justificação produza alegria no seu coração. Nós não servimos a Deus para ser salvo, nós servimos a Deus porque já fomos justificados. Nós não servimos a Deus para agradar um Deus carrancudo, irado, que nos ameaça com o inferno diariamente. Não, nós servimos a Deus com alegria e inteireza de coração, porque fomos justificados por esse Deus, e encontramos nesse Deus a paz que nós precisávamos, e encontramos na cruz de Cristo, Filho desse Deus altíssimo e poderoso, a reconciliação que nós precisávamos. Estamos justificados, podemos deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Que a certeza da justificação te anime a servir esse Deus. Que a certeza da justificação te anime a glorificar esse Deus. E que você abra sua boca para falar disso para outros. E que você compartilhe essa boa nova com outros que ainda não se encontraram na existência, que ainda estão se debatendo pelos caminhos da vida, tentando se justificar, tentando ser aceitos por Deus de alguma forma inútil. Que a sua vida cante essa bênção, a justificação. Que os nossos atos transpirem isso. Somos filhos de Deus, temos acesso a Deus. E que a gente possa cantar isso aos quatro cantos desse mundo. Somos justificados
em Cristo Jesus. Que Deus nos conforte com essa verdade e nos anime na caminhada da fé. Quero concluir contando de novo um testemunho importante. Na caminhada de fé acontecem algumas coisas que a gente não faz questão de lembrar e a gente enterra isso em algum lugar da memória, mas existem algumas coisas que marcam a caminhada da gente profundamente. E eu uma vez fui chamado para visitar uma pessoa no hospital e ela estava nos últimos momentos de vida e alguém me ligou: pastor, corre aqui, há uma pessoa aqui, talvez não veja o dia raiar amanhã. E nada no seminário prepara a gente para isso, para você entrar no quarto e ver as pessoas chorando em volta de uma cama, porque sentem que a vida está se rompendo, o fio de prata que é tão frágil, sustentabilidade está se rompendo, e as pessoas tentam se apegar a alguma coisa, e quando você entra, a impressão é que você tem todas as respostas para aquilo, e a gente não tem todas as respostas para aquilo. Talvez a gente tenha algumas orientações que a Bíblia nos mostra, e faz um silêncio sepulcral quando você entra na sala. E eu entrei e percebi a pessoa muito inquieta, e se debatendo. Eu percebi um medo terrível na feição da pessoa. Eu falei: meu Deus, a pessoa está com medo de morrer. E eu peguei uma cadeira, coloquei do lado da cama, abri um texto de Romanos. Falei: está me ouvindo? A pessoa fez um sinal que estava. Eu comecei a ler esse texto para ela. Fui falando. Você está ouvindo o que está falando aqui? Você crê nisso? Você foi justificado por isso? Você tem paz com Deus agora, não pelo que você foi, não pelo que você viveu, não por onde você viveu, não porque pelos caminhos você optou ir, mas porque Deus, apesar de nós, veio na cruz e o sangue dele te trouxe para perto dele. Você acredita nisso? E a pessoa fez que sim, acreditava. Eu falei: então fecha os olhos, nós vamos orar. Aí nós oramos, aí a pessoa foi se acalmando, e ela foi serenando, já não se debatia mais, aquela feição de pânico, de pavor, de uma angústia tal que eu nunca tinha visto na minha vida, foi dando lugar a uma afeição serena, tranquila, de paz. A respiração foi normalizando. E quando nós acabamos de orar, o quadro era outro. Eu pensei: puxa, dormiu. Aí coloquei a mão na pessoa lá e saí. E fui andando no corredor do hospital. Quando cheguei lá na ponta, a enfermeira gritou de volta: pastor, vem aqui. O que foi? O fulano morreu. Morreu em paz, tranquilo. Em paz, sem se debater, em paz, sem angústias, sem dor, sem gritos. Isso só acontece quando a paz de Deus, quando a certeza da justificação toma conta do nosso coração. Nem a morte tira isso da gente, nem a pior situação rouba essa paz da gente, nem a pior das angústias rouba essa paz da gente. Que essa paz possa nos acompanhar, nos fortalecer na caminhada de fé todos os dias. E porque nós temos paz com Deus, somos justificados mediante a fé, o Senhor nos chama para participarmos da celebração da ceia do Senhor.